Eu podia começar te contando que essa é uma bela história de amor, mas seria mentira, pelo menos até um pouco mais pra frente. Porque essa aqui começa com um marido, uma festa de 15 anos de casamento e a frase mais charmosa que ele conseguiu inventar. Já passou da hora de trocar o modelo velho por um mais novo, não acha? Romântico, eu sei. Deviam imprimir isso num cartão de aniversário. O problema é que ele achou que só estava fazendo graça na frente da plateia. O que ele não sabia, e é aqui que a história fica boa, é que a mulher que ele tinha acabado de humilhar em público estava prestes a descobrir um segredinho podre dele, literalmente enterrado debaixo do assoalho de uma fazenda esquecida a 40 minutos dali. Chamem de coincidência, chamem de destino. Eu prefiro chamar de seu tiro saiu pela culatra, querido. E não, isso não é só mais uma historinha de traição. Traição, cansei de ver por aí. Essa aqui tem incêndio criminoso, uma farsa maluca arquitetada de dentro de uma cela de prisão e uma cena de festa junina que eu já aviso vai fazer você largar a pipoca no colo. O salão de festas ficava na esquina da avenida principal, decorado com bexigas prateadas e uma faixa que alguém colou meio torta escrito 15 anos de amor e companheirismo. Márcia usava o vestido azul comprado em 3 vezes no cartão, especialmente para aquela data. Ela não fazia ideia de que aquela noite ia mudar tudo. Foi então que a porta se abriu e Rogério entrou puxando pela mão uma mulher que ninguém dali conhecia. E o pior, ele nem parecia sem graça por isso. Rogério apresentou Fernanda para os convidados como se estivesse mostrando um troféu novo. A companhia que eu deveria ter tido desde sempre, disse ele rindo. Alguém riu junto, sem graça, sem saber se aquilo era brincadeira. Márcia sorriu também, do jeito que se sorri numa festa cheia de gente. Só que o sorriso durou pouco. Rogério se virou para ela, com aquele tom de quem conta uma piada, e soltou a frase que ela nunca mais ia esquecer. Já passou da hora de trocar o modelo velho por um modelo mais novo, não acha? Ninguém a defendeu. Nem Rosana, sua melhor amiga desde a escola, que ficou paralisada segurando o copo de refrigerante, nem Gilberto, marido dela, que baixou os olhos para o prato. Mais tarde, para os amigos mais próximos, Rogério tentou se explicar. Contou que cresceu vendo a família passar vergonha por falta de dinheiro. Jurou nunca mais viver assim. E que Márcia nunca quis subir junto com ele. Será que existia alguma razão que justificasse o que ele fez na frente de todo mundo? Márcia saiu da festa sozinha, sem se despedir de ninguém, andando rápido demais para os saltos que usava. Só quando entrou no carro e fechou a porta é que deixou o choro sair, baixinho, para não incomodar ninguém na rua. Ela ainda não sabia, mas aquela seria a última noite tranquila que teria por muito tempo. Porque em casa, esperando por ela, tinha uma decisão que Rogério já tinha tomado havia semanas e que estava prestes a jogar a vida dela de cabeça para baixo. Assim que a porta de casa se fechou atrás dos dois, Rogério não perdeu tempo. Repetiu a mesma frase da festa, agora sem plateia para rir junto, e foi direto ao ponto. Queria que Márcia saísse daquela casa ainda naquela noite. Ela tentou argumentar, perguntou se ele tinha bebido demais. Não tinha. Rogério já tinha decidido tudo havia semanas, e a festa tinha sido só o ensaio geral. Antes que ela processasse o que estava acontecendo, ele já tinha arrancado as chaves do carro da mão dela. Márcia desceu as escadas do prédio carregando 2 sacos de lixo pretos, pesados demais para os braços cansados. Dentro deles, quase tudo que sobrou de 15 anos. Algumas roupas, uma pilha de livros amarrada com barbante e um ursinho de pelúcia surrado que tinha sido da mãe dela. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. Ela se perguntava como uma vida inteira cabia em 2 sacos pretos. E por que ninguém, em 15 anos, tinha percebido que aquilo um dia ia acontecer. No 2º andar, Dona Benedita ouviu o barulho e abriu a porta só de curiosa. Encontrou Márcia sentada num degrau, chorando baixinho, os sacos largados ao lado. A vizinha não fez pergunta nenhuma naquele momento, só voltou para a cozinha e trouxe um bolo de fubá ainda quente, embrulhado num pano de prato. Come um pedaço, minha filha, que fome também dói,
disse ela, sem saber ainda que aquele gesto simples ia significar muito mais do que um bolo. Um táxi parou na esquina poucos minutos depois, bem quando começou a cair aquela chuva de verão que encharca tudo em 5 minutos. Márcia entrou, colocou os sacos no banco de trás e disse o endereço da casa de Rosana, a melhor amiga que tinha desde os tempos de escola e a única pessoa que não ia fazer perguntas demais logo de cara. Olhando pela janela embaçada, via a cidade passar borrada, sem saber para onde aquela noite ia levá-la. Uma coisa, porém, ela já sentia: nada seria como antes. Rosana abriu a porta antes mesmo de Márcia tocar a campainha, como se tivesse sentido que alguma coisa estava errada. A casa era pequena, apertada, cheia de gente, os 2 filhos do casal, a sogra de touca no cabelo, Gilberto ainda de pijama, mas todo mundo se revezou para fazer Márcia se sentir bem-vinda. Alguém colocou uma xícara de café coado na mesa da cozinha, do lado de um pedaço de pão ainda quente. Foi ali, sentada naquela cozinha barulhenta, que Márcia finalmente conseguiu respirar. De madrugada, quando estavam só as 2 acordadas, Márcia contou o resto. Falou da mãe, que desde pequena a chamava de sem graça, de estranha, como se fosse um defeito de fábrica. Contou que Rogério tinha sido o primeiro homem a olhar para ela e dizer que era bonita. Eu achei que ele tinha me salvado, disse Márcia, olhando para o fundo da xícara. Mas será que existia salvação de verdade num amor que sempre fez questão de lembrar quem estava por cima? Foi então que veio à tona uma lembrança que Márcia tinha empurrado para bem longe. O dia em que largou a vaga na Faculdade de Letras, o curso que tanto queria fazer, para trabalhar dobrado e ajudar Rogério a abrir a primeira imobiliária dele. Passou 2 anos cuidando da mãe doente do marido, trocando remédio, levando para o médico, sem nunca ouvir um obrigado sequer. Eu dei tudo, ela sussurrou, e nem percebi que não estava sobrando nada de mim. Rosana segurou a mão da amiga e prometeu o que fosse preciso. Casa, comida, ombro, o que precisasse. Márcia sorriu de leve, grata, mas por dentro sentia um vazio esquisito, difícil de explicar. A noite passou inteira sem sono, as palavras da festa girando na cabeça como um disco riscado. 15 anos de entrega e, no fim das contas, o que sobrou? Ela ainda não sabia, mas o dia seguinte reservava mais uma notícia para acabar de virar sua vida do avesso. Na manhã seguinte, ainda com os olhos inchados de chorar, Márcia foi trabalhar como sempre fazia, porque era isso que ela sabia fazer, seguir em frente, mesmo quando tudo desmoronava por dentro. A biblioteca municipal era seu refúgio havia anos, o único lugar onde ela se sentia inteira. Só que, ao chegar, encontrou um clima estranho no ar, funcionários cochichando pelos cantos. Alguma coisa tinha mudado ali também, e não parecia coisa boa. Dona Conceição a chamou para a sala e, com os olhos marejados, contou a notícia. A prefeitura tinha cortado a verba e a biblioteca ia fechar. Melhor você pedir demissão logo, assim os direitos saem mais rápido, aconselhou, tentando parecer prática mesmo com a voz embargada. Depois, segurou o rosto de Márcia com as 2 mãos e disse uma frase que ficaria gravada. Você é forte demais para ser quebrada por homem nenhum, ouviu? Márcia assinou os papéis com a mão tremendo, sem saber direito se aquilo era coragem ou desespero. Como é que se perde a casa, o casamento e o emprego em menos de 24 horas? Ela saiu da biblioteca e ficou parada na calçada sem rumo, o sol forte batendo de frente. Passou pela padaria, onde sempre comprava pão, e nem sentiu o cheiro fresquinho que vinha lá de dentro. Caminhou sem destino pelas ruas do centro, revirando a cabeça em busca de algum plano, e não encontrando nenhum. Foi enquanto andava, perdida nos próprios pensamentos, que os olhos de Márcia bateram num cartaz colado torto num poste, quase escondido atrás de um fio de eletricidade. Ela quase passou direto, cansada demais para prestar atenção em qualquer coisa. Mas alguma coisa a fez parar e ler aquelas poucas linhas com mais cuidado. Não fazia ideia de que aquele pedaço de papel amassado estava prestes a abrir uma porta que ela nem sabia que precisava atravessar.
O cartaz anunciava vaga de assistente para um projeto de recuperação de uma fazenda na região, com a promessa de bom pagamento. Márcia ligou ali mesmo na calçada, antes que a coragem fugisse. Do outro lado, uma voz grave e educada perguntou se ela podia ir até o escritório naquela mesma tarde. Ela disse que sim sem pensar duas vezes. Afinal, o que mais tinha a perder? Marcou o endereço no celular e seguiu caminhando, o coração batendo mais forte do que gostaria de admitir. Ao entrar na sala e ver o homem atrás da mesa, Márcia parou no meio do passo. Aquele rosto não era estranho. A gente já se conhece, ela disse, meio sem jeito, tentando lembrar de onde. Foi Eduardo quem completou o raciocínio, sorrindo. Da biblioteca, não é? E ali, naquele instante, veio à cabeça dela toda a cena de semanas atrás. Um detalhe que agora parecia ter sido o primeiro fio de um novelo bem maior do que ela imaginava. Na lembrança, Eduardo tinha entrado na biblioteca perguntando por livros antigos de agronomia e Márcia se ofereceu para emprestar os cadernos de contabilidade da própria mãe, que tinha sido contadora-chefe de uma cooperativa agrícola muitos anos atrás. Na hora, aquilo pareceu só um gesto de gentileza entre desconhecidos. Só que ele nunca esqueceu o material, nem a mulher que o ajudou sem pedir nada em troca, e aquilo, sem que ela soubesse, tinha pesado a favor dela naquela entrevista. Impressionado com o que os cadernos da mãe dela revelavam, Eduardo não pensou duas vezes. Contratou Márcia ali mesmo, com um salário bem melhor do que o da biblioteca. Ela quase não acreditou quando ouviu o valor e teve vontade de perguntar se ele não tinha errado uma vírgula na conta. Pela primeira vez em 2 dias, alguma coisa parecia estar dando certo. Só que Márcia ainda não fazia ideia de que aquele emprego novo ia colocá-la cara a cara com o passado que ela mais queria esquecer. O endereço que Eduardo passou levava a 40 minutos do centro, numa estrada de terra que levantava poeira atrás do carro. Quando enfim chegaram, Márcia não conseguiu esconder a cara de espanto. Currais caídos, máquinas enferrujadas tomadas pelo mato, o telhado do galpão principal parecendo que ia desabar a qualquer sopro de vento. O sol do meio-dia batia sem dó em cima daquela ruína inteira. "Bem-vinda ao nosso campo de batalha", disse ele, tentando parecer engraçado. Mas ela não riu. Enquanto caminhavam entre os escombros, ele contou a história por trás daquele estado lastimável. Anos atrás, a fazenda pertencia a uma cooperativa próspera, até ser levada à falência por uma fraude imobiliária. Um corretor da região, disse ele, tinha comprado tudo por uma fração do valor real, usando papelada forjada. "Como é que alguém consegue dormir depois de fazer uma coisa dessas?" perguntou Márcia, sem imaginar o quanto aquela pergunta ia doer nela mesma em segundos. "E qual é o nome desse corretor?" ela perguntou, mais por curiosidade do que por real interesse. Eduardo hesitou um instante antes de responder, como quem sabe que aquele nome carrega peso na região. "Rogério Andrade", disse ele, sem imaginar o que aquelas 2 palavras iam provocar. Márcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés e teve que se apoiar na porta do carro para não cair. O homem que arruinou a fazenda inteira era o mesmo que dias antes a trocou por um modelo mais novo. "Você ficou branca. Você o conhece?" perguntou Eduardo, preocupado, segurando o braço dela. "Conheço", respondeu Márcia, ainda tentando respirar direito. "Era meu marido." Eduardo então sugeriu, com toda a cautela do mundo, que talvez fosse melhor ela não se envolver naquele projeto. Por segurança, não por falta de confiança. Mas Márcia balançou a cabeça, decidida. 2 vezes em 2 dias ela tinha sido tirada do próprio lugar. Uma terceira vez, jurou a si mesma, não ia acontecer. Nos dias seguintes, Márcia e Eduardo se dedicaram a revirar o antigo escritório administrativo da fazenda, tentando separar o que ainda podia ser aproveitado do que já não tinha mais jeito. Foi enquanto arrastavam o armário emperrado pela umidade que Márcia ouviu um estalo estranho debaixo do próprio pé. Uma tábua do assoalho estava solta, cedendo mais do que deveria. Curiosa, ela se ajoelhou e começou a puxar a madeira podre com as próprias mãos, sem imaginar o que estava prestes a encontrar.
Debaixo da tábua havia um pacote plástico embrulhado com fita, que pelo estado estava escondido ali por muitos anos. Dentro, contratos de venda e recibos amarelados, todos ligando a compra da fazenda a uma empresa chamada Nova Terra Empreendimentos. Márcia sentiu o coração disparar ao reconhecer o nome. Ela já tinha visto aquele carimbo antes, guardado em alguma gaveta lá de casa. Isso aqui é dele, ela sussurrou para Eduardo, sem conseguir tirar os olhos dos papéis. Isso aqui prova que é dele. Animados com a descoberta, os dois continuaram a busca pelo resto da sala. Foi Márcia quem notou o tapete surrado, encostado no canto, meio deslocado do lugar de sempre. Ao puxar a ponta com o pé, um brilho metálico apareceu por baixo, uma argola de ferro embutida no chão de madeira. Eduardo puxou com força e o alçapão se abriu com um rangido que ecoou pela sala vazia, revelando uma escada estreita descendo para a escuridão. Nenhum dos dois hesitou antes de descer. Lá embaixo, iluminado só pela lanterna do celular, encontraram um porão inteiro tomado por prateleiras e caixas empoeiradas. Eram 10 anos de registros contábeis da antiga cooperativa, escondidos por algum diretor que, na época, deve ter pressentido que precisaria de provas um dia. Isso muda tudo, disse Eduardo, passando a mão pelas caixas com cuidado quase religioso. Márcia concordou, sentindo pela primeira vez em dias que talvez finalmente tivesse alguma coisa de concreto nas mãos. No dia seguinte, Márcia foi ao arquivo municipal levando uma pasta cheia de anotações. Atrás do balcão, um senhor de óculos grossos ergueu os olhos para ela e ficou parado, como se tivesse visto um fantasma. — Você não é filha da dona Olga, é? — perguntou ele, ajeitando os óculos. Márcia confirmou, surpresa. Era seu Antônio, que tinha trabalhado ao lado da mãe dela durante anos e ainda guardava, no rosto enrugado, um carinho enorme por aquela mulher que já tinha partido. Depois de ouvir a história toda, seu Antônio desapareceu entre as estantes e voltou trazendo uma pasta fina, cheia de laudos antigos. Ali estava a prova, uma avaliação independente que colocava o valor da fazenda em 3 milhões de reais, e outro documento, de uma semana depois, reduzindo esse valor para 300 mil. A assinatura do perito é falsa. Conheço essa letra de cor, disse o arquivista, batendo o dedo no papel. Márcia sentiu o estômago revirar de raiva e alívio juntos. Antes de ela ir embora, seu Antônio ainda puxou pelo braço e disse que conhecia alguém que podia ajudar de verdade. Fala com o Dr. Heitor Lima, advogado sério, e vai topar essa causa de graça, palavra minha. Márcia anotou o nome no celular, sem saber se aquilo era esperança de verdade ou só mais uma promessa que ia acabar em nada. Mas alguma coisa lhe dizia que aquele senhor de óculos grossos não fazia esse tipo de indicação à toa. No fim daquela mesma semana, o doutor Heitor já estava sentado na sala da fazenda, folheando os documentos encontrados com uma atenção quase cirúrgica. — Isso aqui é sólido, disse ele, tirando os óculos para encarar Márcia. Vamos precisar de paciência, mas dá para levar esse homem à justiça. Ela sentiu pela primeira vez desde a festa que talvez não estivesse mais lutando sozinha, mesmo sabendo que a guerra ainda mal tinha começado. A notícia de que Márcia trabalhava na Fazenda Boa Vista não demorou a chegar aos ouvidos de Rogério. A cidade era pequena demais para guardar segredo por muito tempo. O telefone dela tocou numa tarde qualquer, e a voz do outro lado já vinha carregada de fúria contida. — Você acha mesmo que vai ficar bisbilhotando minha vida? Perguntou ele, sem se dar ao trabalho de disfarçar a ameaça. Márcia sentiu o sangue gelar, mas dessa vez não deixou a voz tremer enquanto respondia. 2 dias depois, ao sair de casa para pegar o carro que usava para o trabalho, Márcia encontrou os 4 pneus completamente vazios, murchos no asfalto. No para-brisa, alguém tinha pichado a palavra Suma, em letras vermelhas e tortas, como um aviso que não deixava dúvida sobre a intenção. Ela ficou parada ali por 1 minuto inteiro, sem reação, enquanto vizinhos curiosos espiavam pelas janelas.
Será que valia a pena continuar, sabendo o tanto que Rogério estava disposto a fazer? Assim que soube, Eduardo apareceu correndo, o rosto pálido de preocupação genuína. Isso não é brincadeira, Márcia. Vem ficar lá em casa, pelo menos até a poeira baixar, ofereceu ele, sério. Ela agradeceu, sinceramente tocada, mas balançou a cabeça. Já tinha passado por gente demais decidindo por ela. O próprio Rogério, a mãe, o mundo inteiro. Aceitar aquela oferta, por mais bem intencionada que fosse, parecia um passo para trás numa luta que ela já tinha decidido travar sozinha. Eu não vou fugir de novo, disse Márcia, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Eduardo a olhou por um instante, sem saber se discordava ou se, no fundo, admirava aquela teimosia toda. No fim, respeitou a decisão, mas prometeu reforçar a segurança da fazenda de qualquer jeito. Márcia voltou para o trabalho naquela tarde, com as mãos ainda tremendo. Só que dessa vez era de raiva, não de medo. E a raiva, ao que parecia, rendia mais coragem do que qualquer outra coisa. Foi numa manhã de sábado que Miguel apareceu na fazenda pela primeira vez, um menino de 10 anos carregando uma mochila maior que ele mesmo. A mãe tinha ido embora do país havia pouco tempo, deixando o filho aos cuidados do pai, e o garoto parecia carregar aquele abandono nos ombros como um peso físico. Ele não sorria, mal olhava nos olhos de quem falava com ele. Eduardo, sem jeito, apresentou Márcia, sem imaginar que aquele encontro ia mudar os dois muito além do esperado. Márcia se agachou até ficar na altura dos olhos do menino e perguntou se ele gostava de histórias de pirata. Miguel encolheu os ombros desconfiado, mas não disse não. Ela pegou um dos livros que tinha salvado dos sacos de lixo e começou a ler em voz alta, fazendo vozes engraçadas para cada personagem. Aos poucos, sem perceber, o menino foi se aproximando, até sentar do lado dela no sofá velho da sala. No fim da tarde, ele riu. De verdade, pela primeira vez em muito tempo. Eduardo chegou bem na hora daquela risada e ficou parado na porta, sem coragem de interromper a cena. Fazia meses que não via o filho sorrir daquele jeito solto, sem peso, sem guarda. Alguma coisa naquilo mexeu com ele de um jeito que ele não soube explicar direito na hora. Seria só gratidão? Ou já era outra coisa, algo que ele ainda não estava pronto para admitir nem para si mesmo? De qualquer forma, ficou ali, só observando, sem querer quebrar aquele momento. Márcia, obrigado, disse Eduardo mais tarde, já no fim do dia, a voz carregada de uma emoção que ele mal conseguia disfarçar. Ela sorriu, sem dar muita importância, dizendo que só tinha lido um livro para um menino. Mas os dois sabiam que era mais do que isso. O que nenhum dos dois imaginava, porém, era que aquele vínculo recém-formado entre Márcia e Miguel estava prestes a se tornar o alvo mais precioso e mais perigoso de toda aquela história. Enquanto Márcia se firmava cada vez mais na fazenda, uma notícia ruim chegou da cidade. Rosana tinha sido demitida da loja onde trabalhava havia anos, vítima de um corte de gastos que ninguém viu chegando. Ela ligou chorando, sem saber como ia ajudar a pagar as contas de casa. Márcia não pensou 2 vezes. Vem trabalhar comigo. A gente precisa de alguém para cuidar da parte administrativa, disse, já imaginando a cara de alívio da amiga do outro lado da linha. No dia seguinte, Rosana já estava lá. Dias depois, Dona Benedita apareceu na fazenda, carregando um álbum de fotos surrado, o rosto tomado de uma culpa antiga. Sentou-se devagar e contou que o marido, já falecido, tinha sido o administrador daquela mesma propriedade, anos atrás. E que o filho dela, Josué, trabalhava por lá também, e viu com os próprios olhos o momento em que Rogério tomou a fazenda à força. Ele quis denunciar, disse a vizinha, a voz embargada. E aquilo custou caro demais para o meu menino. Rogério forjou documentos que colocavam Josué no meio de um esquema de desvio que ele nunca cometeu, e o rapaz acabou preso, perdendo anos da própria vida atrás das grades por um crime que não era dele. Saiu de lá um homem quebrado, sem emprego, sem reputação, tentando reconstruir alguma coisa do nada. Márcia ouviu tudo em silêncio, sentindo a raiva crescer junto com uma pergunta incômoda.
Quantas outras vidas será que Rogério já tinha destruído sem nunca pagar por nada? Dona Benedita ainda contou que, na época, Rogério tinha ido até a porta da casa dela, sorridente, e soltou um comentário sobre cuidar bem do netinho. Um aviso disfarçado de gentileza que a fez calar a boca por anos. Agora eu não tenho mais medo, disse a vizinha, apertando a mão de Márcia com força. Conta comigo, pro que precisar. Foi ali, naquela sala simples, que a aliança entre as 3 mulheres se tornou algo maior do que qualquer uma delas sozinha. De madrugada, um cheiro forte de fumaça tirou Márcia do sono pesado que finalmente tinha conseguido ter. Ela correu até a janela do quartinho onde dormia na fazenda e viu o galpão onde guardavam parte dos documentos em chamas, o fogo já subindo alto contra o céu escuro. Sem pensar direito, calçou as botas e saiu correndo para fora, gritando pelo nome de Eduardo, o coração disparado. Alguém tinha ateado aquele fogo de propósito, e não era difícil imaginar quem. Márcia agarrou a mangueira mais próxima e começou a jogar água nas chamas sozinha, tossindo com a fumaça grossa que enchia o ar. Os minutos pareciam durar horas, até que os faróis do carro de Eduardo cortaram a escuridão, seguidos logo depois pela sirene dos bombeiros. Juntos conseguiram conter o fogo antes que alcançasse a sede principal da fazenda. Exausta, com as mãos tremendo e o rosto sujo de fuligem, Márcia só conseguiu pensar numa coisa. Será que os documentos tinham sobrevivido? Na manhã seguinte, entre as cinzas ainda quentes, restou pouca coisa do galpão original. Parte das provas reunidas com tanto esforço tinha virado fumaça, literalmente. Mas as cópias mais importantes, por sorte ou por instinto de Márcia, estavam guardadas em outro lugar, longe dali, fora do alcance do fogo. Rogério tinha tentado apagar os próprios rastros e chegado tarde demais. Ele está desesperado, disse Dr. Heitor, olhando os escombros. Isso é um bom sinal pra gente. No meio de toda aquela reconstrução, chegou uma notificação da prefeitura, que quase derrubou o pouco ânimo que restava. Para manter o contrato de arrendamento da terra, a fazenda precisava depositar R$120 mil em uma semana. Ou o processo seria cancelado e a propriedade iria a leilão público. Todos sabiam quem compraria por baixo do pano, usando laranjas. Márcia sentiu o mundo desabar de novo. De onde, afinal, tirar tanto dinheiro em tão pouco tempo? Foi Dona Benedita quem quebrou o silêncio pesado na cozinha da fazenda. Eu tenho o sítio que ficou do meu marido. Vou vender, disse ela, sem titubear. Rosana e Gilberto se entreolharam e completaram quase ao mesmo tempo. A gente vende o carro também. Já tá na hora mesmo. Márcia tentou recusar, dizendo que aquilo era loucura, que eram economias de uma vida inteira. Mas as 2 mulheres já tinham decidido, e ninguém ali parecia disposto a mudar de ideia. Sem alternativa, Márcia também vendeu sua parte no antigo apartamento dos pais, o último pedacinho de segurança financeira que ainda tinha guardado. Juntando tudo, o sítio, o carro, o apartamento, a soma bateu certinho, faltando pouquíssimo para o valor exigido, e Eduardo cobriu o resto do próprio bolso sem nem perguntar. No último dia do prazo, o dinheiro entrou na conta da prefeitura. A fazenda estava salva, mas Márcia se viu, pela primeira vez em anos, completamente sem reserva nenhuma. Numa tarde qualquer, um carro vermelho e reluzente parou na entrada da fazenda, levantando poeira. De dentro dele desceu Fernanda, salto alto batendo no chão de terra, óculos escuros escondendo o olhar. Então é aqui que você se enfiou, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Márcia limpou as mãos sujas de terra no jeans e encarou a visita sem se abalar. O que você quer aqui, Fernanda? Perguntou, num tom mais calmo do que sentia por dentro. Fernanda soltou farpas sobre Márcia ser velha e amargurada, tentando fisgar alguma reação de raiva. Só que, olhando para aquela mulher toda arrumada, cheia de certezas emprestadas, Márcia enxergou algo estranhamente familiar. Era ela mesma, 15 anos atrás, acreditando piamente nas mesmas promessas vazias.
a mesma vontade desesperada de ser escolhida, a mesma cegueira disfarçada de amor. Seria possível que Fernanda também não fazia ideia do que a esperava lá na frente? Um dia ele vai fazer com você exatamente o que fez comigo, disse Márcia, com uma calma que pesou mais do que qualquer grito. E quando isso acontecer, não vai ter festa, nem discurso bonito, só a porta batendo. Fernanda abriu a boca para rebater, mas nenhuma palavra saiu. Ela deu meia volta, entrou no carro e foi embora rápido demais para ser só raiva. Márcia ficou ali, parada, observando a poeira baixar de novo. O que Márcia não podia ver, claro, era o rosto de Fernanda já longe dali, no banco do carro, com os olhos marejados e a mão tremendo no volante. Fazia semanas que ela guardava uma desconfiança que não conseguia nomear direito. Pequenos detalhes, promessas que não se cumpriam, contas que não fechavam. A visita àquela fazenda, por mais que doesse admitir, tinha plantado uma pergunta que ela não sabia se queria responder. E se Márcia estivesse certa? Meses de trabalho duro culminaram num único dia: o julgamento de Rogério Andrade. O fórum da cidade estava lotado, cheio de gente curiosa querendo ver com os próprios olhos o desfecho daquela história que já corria de boca em boca pela cidade inteira. Dr. Heitor organizava as últimas pastas antes de entrar na sala, o rosto sério e concentrado. Márcia, sentada na primeira fileira, sentiu o coração disparar quando viu Rogério entrar, sem aquele brilho arrogante de sempre. Seu Antônio foi chamado como testemunha e subiu ao banco com a postura firme de quem esperou anos por aquele momento. Apresentou documentos que provavam não apenas a fraude da Fazenda Boa Vista, mas outras 3 negociações suspeitas de terra na região, todas com a digital de Rogério por trás. Um murmúrio percorreu a plateia. Esse homem construiu um império inteiro em cima da desgraça alheia, disse o velho arquivista, olhando direto para os olhos do réu. Para surpresa geral, foi chamada mais uma testemunha, Fernanda. Vestida de forma discreta, sem o brilho de sempre, ela contou como tinha sido usada como laranja em contas bancárias abertas em seu nome para lavar o dinheiro das fraudes. O que quase ninguém sabia era que, nas semanas anteriores, ela já vinha repassando informações em segredo para o Dr. Heitor, num gesto de coragem que surpreendeu até Márcia. Rogério, do banco dos réus, não conseguia esconder a fúria no rosto. No fim do julgamento, o juiz leu a sentença: pena suspensa, multas pesadas e devolução parcial dos bens obtidos de forma ilegal. Um alívio real, mas incompleto. Rogério saiu do fórum livre, ainda que humilhado e com o nome manchado por toda a cidade. Márcia apertou a mão de Dr. Heitor, grata, mas com uma sensação estranha no peito. Seria aquilo justiça de verdade? Ou só o primeiro round de uma briga que, no fundo, ela sabia que ainda não tinha terminado? Numa noite tranquila, Eduardo convidou Márcia para jantar num restaurante simples do centro, daqueles com toalha xadrez e velas de garrafa de vinho na mesa. No meio da sobremesa, ele pousou o garfo, respirou fundo e disse que precisava falar uma coisa importante. Márcia, você mudou tudo para mim e pro Miguel, começou, a voz meio embargada. E eu não sei mais fingir que isso é só amizade. Ela sentiu o coração disparar, sem saber se aquilo era alegria ou puro pânico. Márcia baixou os olhos para o prato, o medo antigo subindo pela garganta feito um nó. E se aquilo fosse só mais uma promessa bonita, do tipo que se desfaz na primeira crise? Eu tenho medo, Eduardo, confessou, a voz pequena. Medo de um dia ouvir de novo que passou da hora de trocar de modelo. Eduardo segurou a mão dela por cima da mesa, olhando fundo nos olhos dela. Eu não sou ele, e prometo que nunca vou tratar você como algo descartável. Na manhã seguinte, Márcia ainda processava a conversa da noite anterior quando ouviu batidinhas na porta do quarto onde estava hospedada. Era Miguel, segurando um punhado de margaridas colhidas no quintal, meio amassadas de tanto apertar no caminho. Posso te chamar de mãe? Perguntou ele, direto, do jeito que só criança tem coragem de perguntar. Márcia sentiu os olhos encherem d'água na hora. Pode, meu amor, respondeu, abraçando o menino com força.
Pode sim. Os meses seguintes trouxeram um respiro que Márcia quase tinha esquecido que existia. A fazenda finalmente começou a dar lucro de verdade, e Eduardo decidiu vender um pedaço de terra que ficava sem uso na beirada da propriedade. Com o dinheiro daquela venda, veio a chance de realizar um sonho antigo de Márcia, guardado desde os tempos de faculdade, largada pela metade: abrir uma livraria própria, ali mesmo, no centro da cidade, bem na rua principal. No dia da inauguração, a livraria cheirava a café fresco e papel novo, as prateleiras de madeira ainda brilhando de verniz. Rosana ajudou a organizar as estantes, Dona Benedita trouxe um bolo para comemorar e até seu Antônio apareceu, emocionado, dizendo que a mãe de Márcia estaria orgulhosa. Pela primeira vez desde aquela festa terrível, Márcia se sentiu, de verdade, dona da própria vida. Só que a paz, como sempre acontecia com ela, não durou muito tempo. Nas últimas semanas, Márcia vinha sentindo umas tonturas leves, um cansaço estranho que não ia embora, nem com noite bem dormida. Chegou a pensar em marcar uma consulta, mas sempre aparecia alguma coisa mais urgente. Um pedido de livro, uma reunião na fazenda, o Miguel precisando de ajuda com a lição. Deve ser só o corre-corre, ela dizia a si mesma, empurrando o assunto para depois. Só que o corpo, como qualquer um sabe, cobra a conta mais cedo ou mais tarde. O que Márcia não podia imaginar era que, numa sala fria de visitas da penitenciária, Rogério recebia uma mulher chamada Patrícia, os dois debruçados sobre um plano cuidadosamente arquitetado. Você já sabe o que fazer, disse ele baixinho, olhando para os lados. Diz que é a mãe biológica do menino, que quer o filho de volta. Patrícia assentiu, contando o maço de dinheiro por baixo da mesa. Do outro lado da cidade, Márcia não fazia a menor ideia do que estava vindo em sua direção. Dias depois, uma mulher elegante entrou na livraria e perguntou, sem rodeios, se ela era Márcia Nascimento, ex-Andrade. Ao confirmar, ouviu a frase que ia gelar seu sangue. Meu nome é Patrícia, e eu sou a mãe biológica do Miguel. Márcia segurou a estante mais próxima para não perder o equilíbrio. Como assim, mãe biológica? Miguel sempre tinha sido filho de Eduardo, sem sombra de dúvida. Ou será que havia alguma coisa que ela nunca soube? No dia seguinte, num encontro tenso numa cafeteria do centro, Patrícia trouxe papéis e pediu que Márcia assinasse a transferência de guarda do menino. Eu tenho condições melhores agora. Uma casa grande, dinheiro, tudo o que ele precisa, disse, com uma frieza calculada. Márcia releu as linhas do documento sem conseguir raciocinar direito, o coração batendo forte demais. Como podia alguém pedir uma coisa dessas com tanta calma, como se estivesse pedindo o cardápio? Márcia saiu daquela cafeteria sem assinar nada, mas também sem contar uma palavra sequer para Eduardo. Tinha medo de destruir a família que os dois vinham construindo com tanto cuidado, medo de que aquela revelação abrisse uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Passou os dias seguintes carregando aquele segredo pesado sozinha, sorrindo para disfarçar na frente de Miguel, tentando parecer normal. Mas por dentro, uma pergunta não parava de girar. Será que ia perder o filho que já considerava seu? No segundo encontro marcado, dessa vez na própria livraria, a bolsa de Patrícia escorregou da cadeira e caiu no chão, espalhando o conteúdo pelos pés de Márcia. Entre batom, chaves e um espelhinho de bolso, um cartão chamou sua atenção. Uma agência de detetives particulares, com um número de telefone escrito à mão no verso. E o nome de Rogério Andrade logo ao lado. O tempo pareceu parar naquele instante. Tudo finalmente começava a fazer sentido. Foi como se um quebra-cabeça inteiro se encaixasse de uma vez só na cabeça de Márcia. Rogério, mesmo trancado atrás das grades, ainda tinha conseguido arquitetar aquele plano cruel, usar o amor dela por Miguel como arma para destruí-la por dentro, já que não conseguia mais fazer isso de fora. Você nunca foi mãe biológica de ninguém, foi? Perguntou Márcia, a voz tremendo de raiva contida. Patrícia empalideceu, sem saber mais o que inventar. Sai da minha livraria agora, disse Márcia, apontando para a porta com a mão firme, apesar do coração disparado.
E se você aparecer perto de mim, do meu filho ou dessa fazenda de novo, eu te denuncio por extorsão, entendeu? Patrícia pegou a bolsa do chão às pressas e saiu quase correndo, sem olhar para trás. Márcia ficou parada ali, no meio da própria loja, tentando entender como Rogério ainda conseguia alcançá-la mesmo de dentro de uma cela. Naquela mesma noite, exausta pelo turbilhão dos últimos dias, Márcia sentiu tudo girar enquanto lavava a louça na cozinha da fazenda. As pernas amoleceram, a visão escureceu nas bordas e o chão veio ao encontro dela antes que conseguisse gritar por socorro. Eduardo a encontrou desmaiada minutos depois, o coração disparado, e não pensou 2 vezes. Pegou-a no colo e correu para o carro, dirigindo mais rápido do que qualquer limite de velocidade permitia. No hospital, depois de exames e mais exames, o médico entrou na sala com a expressão séria de quem não traz boas notícias. A senhora tem um cisto que precisa de cirurgia urgente, explicou, olhando para Márcia por cima dos óculos. E uma anemia severa, provavelmente de meses inteiros, sem se cuidar direito. Eduardo segurou a mão dela com força, o rosto pálido. Meses ignorando o próprio corpo para cuidar de todo mundo ao redor. E agora a conta tinha chegado de uma vez só. A cirurgia precisava esperar, disse o médico, porque o corpo dela estava fraco demais para aguentar o procedimento com segurança. E foi justamente ali, deitada naquela cama de hospital, com uma agulha no braço e o coração ainda em pedaços por causa da farsa de Patrícia, que Márcia sentiu que tinha chegado ao fundo do poço de verdade. Corpo cedendo, coração exausto e a sombra de Rogério ainda pairando sobre tudo que ela tinha construído com tanto sacrifício. Eduardo passou a noite inteira sentado numa cadeira dura ao lado da cama, sem soltar a mão dela nem por um segundo. Márcia prometeu, entre lágrimas, que ia descansar, seguir à risca tudo que os médicos mandassem. Mas por trás daquela promessa cansada, uma certeza começava a se formar dentro dela. A farsa armada por Rogério não podia ficar só entre 4 paredes. Cedo ou tarde, aquela verdade precisava ser dita e precisava ser ouvida por toda a cidade. Ainda fraca da cirurgia adiada, mas irrequieta demais para ficar de cama, Márcia insistiu em ir à festa junina que a fazenda organizava para a comunidade. A fogueira crepitava no meio do pátio, o cheiro de milho assado e quentão se espalhava pelo ar, e a quadrilha ensaiada pelos funcionários arrancava risadas de todo mundo. "Você tem certeza disso?" perguntou Eduardo preocupado, ajeitando um chale nos ombros dela. Márcia assentiu, decidida. Aquela noite tinha um propósito bem maior do que festa. No meio do salão improvisado, com o microfone da equipe de som nas mãos, Márcia pediu um instante de atenção. Contou, sem rodeios, a farsa armada por Rogério dentro da própria cela, a mentira de Patrícia, o plano para arrancar Miguel da família que ele já tinha. Doutor Heitor, ao lado dela, ergueu uma pasta com os documentos que comprovavam tudo. Um silêncio pesado tomou conta do pátio, seguido de murmúrios indignados espalhando-se entre os convidados. Foi então que Miguel se soltou da mão do pai e atravessou o pátio inteiro, devagar, sob o olhar de todo mundo. Parou na frente de Márcia, olhou para ela com aqueles olhos sérios de menino que já sofreu demais para a idade que tem e disse, alto o bastante para todos ouvirem: "Eu já escolhi minha mãe." Por alguns segundos, ninguém se moveu. Depois veio o aplauso. Primeiro tímido, depois cada vez mais forte, ecoando pela noite quente. Aquela cena, testemunhada por vizinhos, funcionários e amigos reunidos ali, fez alguma coisa que nenhum documento sozinho conseguiria. Selou publicamente o que já era verdade dentro de casa havia tempo. Ninguém mais na cidade duvidava de quem era a família de Miguel. Márcia sentiu as pernas fraquejarem de emoção, mas dessa vez não era o corpo cedendo. Era o coração, finalmente, se permitindo respirar aliviado depois de tanta guerra. Nas semanas seguintes, já em casa se recuperando, Márcia começou a notar Rosana estranha. A amiga andava sumida, respondia com monossílabos, escondia o celular sempre que alguém se aproximava demais. Um dia, chegou para trabalhar com os olhos inchados de choro
inventando uma desculpa qualquer sobre alergia. Márcia sentiu um aperto no peito. Será que Gilberto estava traindo a amiga? Ou pior, será que era Rosana quem andava vivendo alguma coisa que não devia? Decidida a entender de uma vez, Márcia seguiu Rosana até uma clínica no centro da cidade, escondida a uma certa distância. Quando a amiga saiu, segurando um envelope de exames, Márcia não aguentou mais e foi direto ao ponto, ali mesmo na calçada. Você está grávida de outro homem, é isso? Perguntou, a voz tremendo entre raiva e medo de perder aquela amizade. Rosana arregalou os olhos, chocada, e por um instante pareceu que ia responder com um grito. Rosana abriu o envelope ali mesmo, com as mãos tremendo, e entregou os papéis para Márcia. Eram exames de compatibilidade sanguínea, feitos em segredo, semana após semana, na esperança de ser doadora para a cirurgia da amiga. Eu queria te dar essa notícia boa, mas meu sangue não bateu direito, disse, chorando de frustração. Achei que eu ia conseguir fazer alguma coisa por você, depois de tudo que você fez por mim. Márcia sentiu o chão sumir de vergonha. Rosaninha, me perdoa, sussurrou Márcia, usando o apelido antigo, que quase não usava mais. Eu devia ter confiado em você, não desconfiado. As duas se abraçaram ali mesmo, na calçada, sem se importar com quem estava passando. Rosana riu em meio às lágrimas, dizendo que aquilo só provava que as duas eram tão teimosas quanto sempre foram. E, apesar de tudo, aquele abraço selou uma amizade que nenhuma farsa, nenhuma suspeita, jamais conseguiria quebrar de verdade. Finalmente recuperada o bastante, Márcia entrou para a cirurgia numa manhã fria de sexta-feira, com Eduardo segurando sua mão até o último segundo antes de a porta da sala se fechar. As horas de espera pareceram eternas, mas no fim tudo correu bem. O cisto foi removido sem complicações e o médico saiu sorrindo para dar a notícia. Eduardo chorou feito criança na sala de espera, aliviado, e não largou da cama dela nenhum minuto durante toda a recuperação no hospital. Durante a convalescença, com o corpo ainda dolorido, mas a mente inquieta demais para ficar parada, Márcia pediu um caderno emprestado e começou a escrever. No início era só para passar o tempo, desabafar no papel tudo o que tinha vivido. Mas as páginas foram se multiplicando, viraram capítulos, viraram uma história inteira sobre uma mulher que foi descartada e se reconstruiu do zero. Sem perceber direito, Márcia estava escrevendo o próprio livro e gostando muito do resultado. De volta à livraria, precisando de ajuda para dar conta do movimento, Márcia colocou um anúncio simples na porta. Foi assim que conheceu Anderson, um rapaz magro e desconfiado, recém-saído da cadeia que tinha sido recusado em toda a vaga que tentou na cidade. Ninguém quer ex-detento nem para varrer chão, disse ele, já se preparando para ir embora. Márcia pediu que ele esperasse um instante e, contra todas as recomendações de bom senso, decidiu arriscar. Foi só depois de semanas trabalhando junto que Márcia descobriu o resto da história de Anderson. Ele tinha sido incriminado, anos atrás, por um documento forjado numa das antigas fraudes de Rogério, sem nunca ter cometido crime nenhum de verdade. Ela sentiu um arrepio ao perceber que os fios daquela teia de mentiras alcançavam mais gente do que ela mesma imaginava. Você merecia uma segunda chance, disse a ele com firmeza. E Anderson, aos poucos, provou que ela tinha razão. Foi numa tarde comum que um homem bem vestido apareceu na fazenda, se apresentando como Marcelo Almeida, investidor interessado em expandir o negócio. Elogiou o trabalho de Eduardo com uma familiaridade quase paternal, falou em milhões de reais, em parceria, em levar a fazenda para outro patamar. Eduardo, lisonjeado e ainda meio inseguro sobre os próprios méritos, ficou tentado a aceitar ali mesmo. Só que alguma coisa naquele sorriso largo demais não deixava Márcia completamente tranquila. O clima virou quando seu Antônio, de visita para levar mais documentos, cruzou com o suposto investidor no corredor e empalideceu na hora. Eu conheço esse homem, disse, puxando Márcia para o lado. Anderson, chamado para confirmar, também reconheceu o rosto. Tinham cruzado no mesmo presídio, anos atrás.
Marcelo era, na verdade, um antigo cúmplice de Rogério, envolvido nas mesmas fraudes que arruinaram tanta gente naquela região. A farsa, mais uma vez, tinha quase enganado todo mundo. Ao perceber que tinha sido descoberto, Marcelo tentou correr para o carro, mas Eduardo e Anderson foram mais rápidos, bloqueando a saída antes que ele conseguisse fugir. A polícia chegou minutos depois e o levou algemado, ainda tentando negar tudo. Foi o último fio daquela rede de fraudes finalmente cortado. Acabou, disse Eduardo, abraçando Márcia com força, o alívio estampado no rosto cansado. Ela só conseguiu pensar: será que agora, finalmente, tinha mesmo acabado? A história da recuperação da Fazenda Boa Vista ganhou uma repercussão que ninguém esperava, correndo de rádio em rádio pela região inteira. O próprio prefeito visitou a propriedade, impressionado com a virada, e anunciou uma verba para melhorar a infraestrutura do lugar, incluindo uma estrada nova de asfalto ligando a fazenda até a cidade. Márcia, ainda incrédula com o tamanho de tudo aquilo, se pegou pensando: quem diria que de 2 sacos de lixo sairia uma história dessas? Aos poucos, a fazenda se transformou em referência agrícola de toda a região, gerando empregos e atraindo de volta famílias que tinham deixado o campo em busca de vida melhor na cidade grande. Onde antes só havia ruína e mato, agora existiam currais reformados, plantações verdes e gente trabalhando com orgulho. Márcia caminhava por aquelas terras à tarde e sentia com clareza que tinha reconstruído muito mais do que uma propriedade. Tinha reconstruído a própria vida, tijolo por tijolo. Meses depois de tanta reviravolta, veio talvez a notícia mais bonita de todas. Márcia estava grávida, e não de um bebê só, de 2. Sentada na sala de exames, olhando para a tela do ultrassom, ela mal conseguiu processar a informação. Gêmeos, dona Márcia. Um casalzinho, ao que parece, disse a médica sorrindo. Eduardo, do lado dela, ficou alguns segundos calado, boquiaberto, antes de soltar um "meu Deus", que ecoou pela salinha inteira. A alegria, porém, veio acompanhada de preocupação. Por causa da idade e das cirurgias recentes, a médica classificou a gravidez como de alto risco e recomendou repouso absoluto a partir do 6º mês. Márcia, que nunca soube ficar parada, encarou aquilo como o maior desafio da vida. Maior, quem diria, do que enfrentar Rogério no tribunal. "Vou ficar de cama, prometo", disse ela, sem muita convicção na voz. Eduardo levantou uma sobrancelha, desconfiado da promessa. Para garantir que a promessa fosse cumprida de verdade, Rosana, Gilberto, Dona Benedita e Anderson se organizaram entre si e assumiram juntos a fazenda e a livraria. Cada um cuidando de uma parte, se revezando para visitar Márcia todo santo dia e contar as novidades. "Você só precisa se preocupar em fazer esses bebês crescerem fortes", disse Dona Benedita, ajeitando o travesseiro atrás das costas dela. Márcia sorriu, grata por ter construído, sem perceber, uma família tão grande. O parto veio 3 semanas antes do previsto, no meio de uma madrugada chuvosa, pegando todo mundo de surpresa. Foram 12 horas de trabalho de parto difícil. Eduardo andando de um lado para o outro no corredor do hospital, roendo as unhas que nunca tinha tido o hábito de roer. Quando finalmente ouviu o primeiro choro, depois o segundo logo em seguida, sentiu as pernas bambearem de alívio. Alice e André, os nomes já escolhidos havia meses, tinham chegado ao mundo. Assim que pôde entrar no quarto, Eduardo encontrou Márcia com um bebê em cada braço, exausta, mas com um sorriso enorme estampado no rosto. Ele chorou sem vergonha nenhuma, beijando a testa dela e depois a de cada um dos filhos. "Somos uma família de verdade agora", sussurrou, a voz embargada. Do lado de fora, Miguel esperava ansioso para conhecer os irmãos, junto com Rosana, Dona Benedita e Anderson. Todos ali, reunidos, celebrando o começo de mais um capítulo bom. Meses depois, já com os gêmeos crescendo saudáveis, uma notícia no jornal local chamou a atenção de toda a cidade. Rogério tinha sido flagrado tentando subornar um funcionário público numa manobra desesperada para reduzir ainda mais a própria pena.
A notícia se espalhou rápido, comentada em toda a mesa de bar e grupo de WhatsApp da cidade. Márcia leu a matéria 2 vezes, sem sentir raiva nem surpresa. Só uma certeza tranquila de que aquele homem nunca ia mudar. Dessa vez, sem brechas para recorrer, a justiça foi mais dura. 5 anos em regime fechado, sem direito à pena suspensa. A cidade inteira comentou o caso, e o mesmo Rogério, que um dia se exibiu numa festa cheia de gente, agora tinha o nome estampado nos jornais por outro motivo bem diferente. Márcia sentiu finalmente que a conta tinha sido paga por completo. Não era vingança o que ela sentia, era simplesmente um alívio limpo, sem gosto amargo nenhum. Enquanto isso, o livro que Márcia tinha escrito durante a recuperação da cirurgia, batizado de Nova Modelo, foi publicado por uma pequena editora da região e virou sucesso local quase da noite para o dia. Ela foi convidada para entrevistas em rádios e jornais, contando a própria história sem esconder nada, inspirando mulheres que já tinham ouvido frases parecidas com a que Rogério soltou na festa. "Eu nunca imaginei que a pior noite da minha vida viraria isso", disse ela numa das entrevistas. Foi numa tarde comum, entre um cliente e outro na livraria, que Anderson entregou a Márcia um envelope com carimbo da penitenciária. Dentro, uma carta de Rogério, cheia de arrependimento tardio, pedindo perdão por tudo que tinha feito. Márcia leu em silêncio, sem que a voz tremesse, sem que uma única lágrima escapasse. As palavras que um dia teriam a destruído, agora soavam distantes, quase sem sentido, como se pertencessem à vida de outra pessoa. Por um instante, ela pensou em usar aquela carta para expor Rogério de novo, do jeito que ele tinha feito com ela na festa, anos atrás. Ler em voz alta, mostrar para todo mundo o quanto ele tinha se rebaixado. Mas decidiu que não valia a pena gastar mais um segundo da própria vida com aquele homem. Dobrou o papel, caminhou até o cesto de lixo perto do caixa e jogou a carta lá dentro, sem drama nenhum. "Só mais um envelope", disse a Anderson, voltando ao trabalho. Inspirada pelo próprio recomeço, Márcia decidiu criar, dentro da livraria, um clube de encontros para gente sozinha e cansada de esperar por uma segunda chance. Sem pressa, sem pressão, só uma roda de conversa, café e livros compartilhados às quintas-feiras à noite. Já no primeiro encontro, 2 pessoas que nunca tinham se falado antes saíram trocando telefone. Márcia observava tudo de longe, satisfeita, pensando em quantas outras histórias como a dela ainda esperavam para começar de novo. Numa tarde tranquila de domingo, o sol começando a descer atrás dos currais reformados da fazenda Boa Vista, Márcia se sentou na varanda de madeira que Eduardo tinha construído com as próprias mãos. Observou André brincando no gramado com Alice e Eduardo, já andando pelas pernocas curtas e desengonçadas dos 2 anos. Um pouco mais longe, Miguel corria soltando pipa, ajudado por Anderson, que virou, com o tempo, quase um irmão mais velho para o garoto. Márcia respirou fundo aquele ar quente do fim de tarde, sentindo o peso leve e bom de uma vida reconstruída tijolo por tijolo. Da mulher que desceu uma escada carregando 2 sacos de lixo até a mulher sentada ali, cercada de gente que a amava de verdade, o caminho tinha sido longo, mas cada passo, olhando para trás, valeu a pena. E se alguém perguntasse a ela naquele momento o que aprendeu com tudo isso, a resposta seria simples: ninguém nunca é modelo velho demais para ser amado direito.